Você já imaginou assistir um filme de terror com a Sandy, do Sandy Júnior? Ou então um filme de terror com folclore brasileiro? Pois é, tudo isso e muito mais você vai encontrar nos filmes que eu vou te indicar aqui hoje nessa lista. Fala galera, eu sou o Rafa e a Cinelista de hoje está trazendo filmes de terror nacionais para mostrar aí que o nosso cinema também consegue fazer produções desse gênero. Se você então gosta aí de filmes de terror e de filmes nacionais, já deixa um like e também já se inscreve aqui no canal para poder acompanhar outras indicações de filmes. Também acompanha lá no Instagram o canal Cinelista, que eu estou postando dicas diferentes das que eu posto aqui, tá certo? Então vamos lá conferir a lista de hoje. O primeiro filme da lista é o Animal Cordial de 2017. Aqui a gente tem um dono de um restaurante que logo nos primeiros minutos de filme a gente já percebe que ele tem um certo atrito ali com alguns empregados. E ali eles estão no finalzinho da noite, já no final de expediente, poucos clientes no estabelecimento, quando eles são assaltados por dois caras. No início a gente fica achando ali que o maior terror está no momento ali que eles estão vivendo nas mãos dos bandidos. Só que vai ter um momento do filme que essa situação vai realmente mudar e a gente vai ficar com medo justamente das pessoas que já estavam lá dentro. O Animal Cordial é um filme que vai te render aí muitas cenas de violência e muito sangue, então você já tem que estar preparado para isso. O interessante do filme aqui é que ele traz o horror e o terror presente na figura humana. Ele mostra que cada um de nós tem uma fera, tem uma besta que está doida para sair e transformar a gente em um potencial assassino. E o filme também acaba trazendo algumas discussões aí, de uma certa forma, sobre luta de classes, homofobia, racismo, xenofobia. E um ponto interessante aí que é legal a gente destacar, porque esse é o primeiro filme da Gabriela Amaral Almeida. Então assim, ela já começou com o pé direito e eu realmente espero ver outras produções dela em breve aí, tanto no cinema quanto em outras plataformas de streaming. Bom, e falando em streaming, esse filme ele entrou recentemente para o catálogo da Netflix, então se você já tiver assistido, depois comenta aqui o que você achou e tal, e se não assistiu, depois que terminar esse vídeo você já corre lá para assistir. Próximo filme é Isolados, de 2014. Aqui a gente acompanha um casal que está querendo dar uma animada na relação aí, dar um up no relacionamento e resolve passar uma temporada em uma casa afastada da cidade. E logo quando eles chegam na cidade, um morador lá da região chega pro cara e fala com ele que tem um assassino à solta ali, que a polícia está perseguindo e que esse cara é acusado de matar algumas mulheres. E o cara, quando fica sabendo disso, resolve não contar para a esposa dele para não criar tumulto. Só que acaba que esse assassino está justamente nas redondezas da casa onde eles estão ali e agora eles vão passar um final de semana de terror. E no início o filme realmente consegue criar um clima ali de suspense psicológico que até envolve a gente. A ideia também de ter um psicopata ali que a gente não consegue ver, não consegue saber quem é e onde ele tá, isso aí também gera uma tensão pro filme, mas eu confesso que eu não gostei tanto desse filme. Eu acho que ele não desenvolve tão bem os personagens e ele acaba perdendo gás. Mas se você não gostou, por que você está recomendando? Eu resolvi colocar esse filme na lista por dois motivos. O primeiro, que gosto é individual. Então assim, eu posso não ter gostado tanto, mas às vezes vocês vão gostar bem mais do que eu. E segundo, porque ele é um filme de terror nacional que está bem acessível, ele está disponível na Netflix. Então eu acho que a gente tem que pelo menos valorizar e dar o crédito aí de assistir o filme e ver pelo menos de qual é. Próximo filme aqui da nossa lista é Morto Não Fala, de 2018. Bom, aqui a gente tem um cara que trabalha de madrugada num necrotério. Então assim, esse cara nasceu para ser personagem de filme de terror. E para piorar a situação, ele tem o dom de conversar com os mortos. Então, enquanto ele está lá trabalhando, ele está lá batendo um papo com o defunto. Isso faz com que ele saiba de alguns segredos, ele descubra algumas coisas que a maioria das pessoas não sabe. Só que um dia ele acaba escutando uma voz do além aí que conta para ele uma coisa relacionada à família dele. E o que ele vai fazer com isso vai ter um impacto muito forte aí em toda a estrutura familiar desse cara. E ele vai passar a ser perseguido por um espírito vingativo. Ó, vou te falar que esse filme aqui, ele dá de 10 a 0 em muito filme de assombração que eu já vi americano. Ele consegue criar um clima de terror, assim, de verdade, e consegue encaixar isso muito bem num cenário brasileiro. E uma coisa bem legal do filme, porque ele inverte o que geralmente é feito nos filmes de terror. Por exemplo, geralmente a gente tem um cara que acontece alguma coisa com ele e ele passa a conversar com os espíritos. Ou então essa conversa surge a partir de um determinado momento. Aqui não, desde o início do filme o cara já tem esse dom. Só tem uma coisa que eu achei bem negativa no filme, que foi a forma que os mortos se comunicam. Porque eles utilizaram uma computação gráfica na boca dos personagens ali, dos mortos, para poder ter um diálogo, só que não ficou muito legal, ficou bem artificial, bem falso. Mas tirando isso, o filme é excelente, então acho que vale a pena vocês assistirem. E nessa lista aqui, ele só perde para mim pro filme aí que tem a Sandy, que eu vou falar daqui a pouquinho, então continua assistindo e também, se você está gostando do vídeo, já deixa seu like. Bom, o próximo filme aqui é O Rastro, de 2017.
Na história aqui a gente tem um hospital que vai ser desativado e um médico ele é nomeado para fazer a transferência dos pacientes que estão nesse hospital para outros. Só que na noite que está rolando essa transferência, uma menina aí de 10 anos, que é uma das pacientes, ela acaba desaparecendo. Esse médico agora começa a ficar desesperado para tentar encontrar essa menina e descobrir alguma pista do paradeiro dela, porque ninguém sabe onde é que ela está. E esse médico começa a perder o juízo aí, ele não sabe se ele está vendo o espírito da menina ou se ele está delirando, e quanto mais ele procura, mais ele acaba descobrindo algumas verdades aí que ele não deveria e que vão colocar a vida dele em risco. Boa parte do cenário do filme é bem legal, porque eles utilizaram um hospital de verdade ali, então assim, um hospital abandonado por si só, ele já é assustador. E a gente realmente fica na dúvida ali se o cara está delirando, se ele realmente está vendo algum espírito ali. Então é um filme interessante, é um filme que traz uma tensão e um mistério. E tirando essa parte sobrenatural, o filme realmente faz uma crítica aí à questão da saúde pública aqui no Brasil, que muitas vezes é colocada em segundo plano, ou então não tem o que precisa por conta de corrupção ou de falta de administração. Bom, eu achei o filme bacana, com uma proposta boa e com boas atuações. E eu espero que vocês gostem também. Tá na hora de ver uma versão meio macabra do folclore brasileiro. O próximo filme aqui é Fábulas Negras de 2015. Na história aqui a gente tem 4 crianças brincando numa mata e eles começam a conversar e cada um vai contando um conto de terror. Todos eles envolvendo aí algumas lendas urbanas, as lendas que a gente tem no Brasil e o nosso folclore. Lobisomem, saci, loura do banheiro, tudo tá aqui nesse filme. Bom, o filme é uma antologia de terror que junta aí alguns diretores do cinema nacional, incluindo o José Mujica Marins, que é o nosso querido aí e saudoso Zé do Caixão. E o filme traz muito da identidade brasileira, utilizando um estilo de terror meio grotesco. Tem muita coisa assim que se assemelha àqueles filmes realmente do Zé do Caixão de antigamente. E todos eles trazem de uma certa forma aí algum tipo de crítica, seja o governo, seja a burocracia que a gente tem no país, e até mesmo ao preconceito que existe com as religiões de origem africana. Bom, mas eu já tenho que dizer aqui que ele não é um filme para todo mundo, porque realmente ele tem umas cenas assim bem grotescas, tem um exagero de sangue, o orçamento é baixíssimo, as atuações são bem fracas, então assim, ele é um filme independente. Então você precisa assistir ele de uma forma diferente do que você está acostumado a ver, por exemplo, na Netflix. Mas mesmo que você tenha visto aí as cenas e ache meio bizarro, eu acho que vale a pena assistir como forma de experiência cinematográfica. E valorizar um pouquinho também o trabalho de artistas independentes e o nosso cinema nacional. Bom, o último filme da lista e é o filme que a gente tem a Sandy participando, que é Quando Eu Era Vivo, de 2014. Na história aqui a gente tem um cara recém-divorciado e que também perdeu o emprego e que precisou voltar a morar na casa do pai dele. E quanto mais tempo esse cara vai ficando na casa, ele começa a encontrar alguns objetos, algumas coisas que pertenciam à mãe dele, algumas coisas que eram dele ou do irmão dele quando eles eram crianças, e ele vai começando a ficar meio paranoico ali, meio que perdendo o juízo. Logo no início do filme ali, ele já coloca alguns elementos meio macabros ali, meio até satânicos, para você entender que tem alguma coisa do filme que está relacionado aí ao capiroto. E outra coisa bem assustadora no filme é justamente as lembranças do cara, porque tudo é feito como se fosse aquelas filmagens antigas, né? É como se ele estivesse assistindo uma fita VHS ali, quando ele vai lembrando, então isso aí por si só já é assustador. E ao mesmo tempo que o filme consegue criar uma atmosfera ali, um clima bem pesado, ele também consegue brincar com algumas lendas urbanas. Então tem alguns momentos que a gente vê o boneco do Fofão ali. Pra quem não sabe, o boneco do Fofão aí a galera falava que era um boneco amaldiçoado, é tipo o Chuck BR. Tá bom, e a Sandy? A Sandy ela faz o papel de uma estudante de música que vive na casa do pai desse cara. Ela aluga um quarto e vive lá. E ela acaba acompanhando o cara aí, perdendo o juízo e tal, e até ajuda ele. E a escolha da Sandy como atriz fez muito sentido, porque tem uma hora que a música ela começa a fazer parte do filme. Então ela até precisa cantar uma música ali em um determinado momento que vai te assustar. Bom, realmente, Quando Eu Era Vivo é um filme assim que me surpreendeu bastante, eu fiquei muito feliz de ter visto esse filme, me deu um orgulho do cinema nacional. Não perde em nada para muito filme que a gente tem americano aí de terror. Então, assim, se você tiver oportunidade, veja, eu acredito que vocês vão gostar de verdade. Bom, agora eu conto com a recomendação de vocês. Coloquem aí nos comentários algum filme de terror que vocês tenham assistido, que eu não falei aqui na lista, para eu poder assistir depois. Se gostaram do vídeo, deixa o like e também se inscreva aqui no canal. E não se esqueçam também de ver os outros vídeos que eu tenho postado aqui, tá certo? Muitíssimo obrigado por hoje e até o próximo vídeo.